Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto muito importante. Na verdade, é o assunto mais importante da sua vida. Porém, ele é um pouco polêmico. Mas Deus colocou no meu coração a necessidade de falar com vocês sobre esse assunto. Que assunto é esse, Alexandre? Salvação. E se você tem dúvida da sua salvação, fica comigo até o final desse vídeo e veja o que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto. Em Atos capítulo 4, verso 12 diz assim: Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, a salvação, ela não é uma opção humana, ela é uma necessidade. Por que, Alexandre? Porque sem ela, tudo que nós construímos nessa vida não fará nenhum sentido. Afinal de contas, não é nessa vida que se resume a nossa existência. E essa necessidade de salvação surge de uma consequência da própria humanidade. Qual? O pecado. O pecado colocou a humanidade sob a condenação divina, tendo como preço a morte eterna. Em Romanos 6,23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte. Só que muitos ignoram essa realidade ou tentam relativizar essa realidade, impondo algumas ações que justificam a necessidade de buscar essa salvação. E é muito comum ouvir das pessoas falarem assim: o inferno é aqui na terra, ou eu não bebo, eu não fumo, não matei ninguém, eu ajudo as pessoas necessitadas, sou uma pessoa boa. Em outras palavras, estão dizendo assim: por que Deus me condenaria? Mas a grande verdade é que a salvação é uma realidade que muitos desconhecem. E na sua maioria são enganados pela própria religiosidade, que busca focar apenas nos dogmas, costumes e preceitos humanos. E quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que a salvação é colocada como uma necessidade desde o início. Veja, quando o homem resolveu desobedecer a Deus e seguir o seu próprio caminho, ele se tornou responsável pelo seu destino, levando ele à morte. Mas, Alexandre, onde eu posso encontrar a salvação? Veja, a resposta está na Bíblia. A resposta para essa pergunta se encontra em Atos 4,12, que diz assim: Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E essa passagem bíblica, ela nos revela duas verdades importantes sobre a salvação. Primeiro, não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. Veja, Pedro, ele havia sido preso juntamente com João por ter curado um paralítico, utilizando o nome de Jesus. E as autoridades religiosas queriam saber de onde vinha todo aquele poder, porque eles ficaram admirados como pessoas comuns foram capazes de curar um aleijado. Foi então que Pedro elevou o nome de Jesus a um outro patamar, quando ele disse que Jesus não só tem poder para curar uma pessoa, mas que o seu nome tem poder para salvar. E não apenas isso, ele afirma que Jesus é o único que pode salvar. E essa afirmação de Pedro divide todo e qualquer conceito sobre busca por salvação. Ele centraliza a pessoa de Jesus como sendo o único meio pelo qual alguém pode ser salvo. Entenda uma coisa, não há salvação verdadeira fora de Jesus Cristo. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Jesus não é apenas o caminho que conduz o homem a Deus. Ele é o único caminho, não tem outro caminho. Segundo, só há salvação em Jesus, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E a outra parte do versículo diz que só há um nome que pode salvar, e esse nome é o nome de Jesus. E isso mostra que a salvação não se encontra nos dogmas, costumes, tradições, na religião ou em uma igreja específica. A salvação é prioridade exclusiva de Jesus Cristo. E esse fato causou muito alvoroço na época em que Jesus esteve aqui na terra, por conta que os religiosos da época, cegos pela tradição judaica,
não aceitavam o fato de que um simples filho de carpinteiro desconhecido poderia ter tanta autoridade. E um exemplo disso está registrado em Marcos 2, mais especificamente no verso 5, quando Jesus afirma perante todos que tinha poder para perdoar os pecados de um paralítico. A Bíblia diz assim: e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E essa afirmação de Jesus é única. Por quê? Porque nunca se soube ou jamais se ouviu da boca de alguma outra pessoa tanta autoridade. E Jesus ele está afirmando que ele próprio pode cancelar a dívida que as pessoas têm em relação ao pecado. Isso significa diretamente no destino de cada um de nós. Ou seja, se não há mais dívida, não há mais acusação. Se não há mais acusação, não há mais condenação, como diz o apóstolo Paulo. Paulo diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está lá em Romanos 8:1. Irmãos, não tem nenhum outro nome debaixo do céu que possa salvar a humanidade. Nenhuma dessas imagens que tem por aí, nenhuma religião, nenhuma denominação de igreja, nem o próprio homem, com as suas tentativas ineficazes de se autojustificar por meio das suas ações inoperantes, tem poder para salvar o homem. O único nome que tem poder e autoridade para salvar é o nome de Jesus. Só Jesus pode, porque Ele é o próprio Deus. E Ele tem toda a autoridade por ter sido Ele mesmo que levou sobre si todos os nossos pecados morrendo na cruz. E a Bíblia diz assim em Romanos 10:9: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, se você quer passar a sua eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem outro jeito de ser salvo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não perde essa grande oportunidade em nome de Jesus. E eu quero te convidar, aí mesmo onde você está, a declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta você repetir essas palavras comigo, mas você precisa repetir de todo o seu coração. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e que eu possa morar na tua casa por toda a eternidade. E se você conhece alguém que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, manda esse vídeo para ela também. E você que um dia reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, mas você está afastado dos caminhos do Senhor, faz também essa confissão e volta para a casa do Pai. Vamos todos juntos, eu e você, vamos morar no céu ao lado do nosso Senhor Jesus por toda a eternidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Eu sou o evangelista Alexandre Silva e todos os dias eu tenho uma palavra que vem direto do coração de Deus para você. Que Deus abençoe o seu dia.